Paz, irmãos. Eu vou iniciar com uma oração. Senhor Deus, neste momento me coloco diante do Senhor. Me coloco nas tuas mãos, Senhor Deus, para que não seja eu, mas para que seja o Senhor. Que seja somente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade neste lugar e nos nossos corações. Fortalece a nossa fé. E que toda dardo, todo pensamento que não provém do Senhor, Deus, seja lançado fora em nome de Jesus. Amém. Inclusive, antes ali, quando eu estava ali, eu fiquei muito apreensiva. E eu ouvi a voz do diabo. Assim, porque ele começou a falar no meu coração que eu não sou capaz, que eu sou carnal e que eu não sou digna de estar aqui. E realmente não sou digna. Não sou digna de estar aqui, né? Mas eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu já vivenciei experiências com Deus, né? Por mais que a minha vida seja falha, né? Eu creio. Creio que Deus tem algo para falar para mim. E creio que Deus tem algo para falar com os irmãos também. Mesmo que por meio de uma palavra simples, uma palavra sem muita técnica, né? Uns rascunhos que eu sempre faço, né? E assim, é uma reflexão que eu comecei a pensar ontem de manhã, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gosto muito de refletir. Eu acho que se fosse em outra época, em outro lugar, talvez eu seria uma filósofa. Mas, assim, eu gosto muito, sabe? De me questionar e de olhar para a minha vida. Eu acho que eu até sou um pouco crítica. Às vezes eu sou muito crítica comigo mesmo, né? Mas isso é bom também. Então, eu vou compartilhar com os irmãos as minhas reflexões, né? E que edifique a vida dos irmãos também. E como eu gosto sempre de um tema, uma palavrinha-chave, a palavra de hoje é impressão. Impressão. Né? O que é uma impressão? O que é impressão? E para iniciar, eu vou ler no texto de Efésios 5, versículo 1, e também Filipenses 2, do 5 ao 8. Deixa eu só pegar aqui. Efésios 5, 1. Só um pouquinho. Efésios 5, 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o outro texto, de Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim. Só um pouquinho, que aqui está lento. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, impressão, né? E eu começo com uma pergunta. Como será que eu sou visto? Como? Como será que eu sou visto? Eu, Marcela, como que eu sou vista por cada um dos irmãos, pelas pessoas que trabalham comigo, pelos meus vizinhos, né, pela minha família, pelos meus parentes? E os irmãos? Como será que eu vejo a Clélia? Né, qual a impressão que eu tenho dela? Ou então do Aguinaldo? Ou então da Roseli, né, da irmã Roseli? De tantos irmãos, do Felipe que está lá fora? Qual a impressão que eles passam para mim? E para os outros, né? Então, essa é a pergunta. Como será que eu sou visto? Como? Qual a leitura que as pessoas fazem sobre mim? Quando as pessoas olham para mim,
né? Quando as pessoas olham para vocês, para cada um de vocês, para o Mário, para o Joabe, para o André, para cada um, como as pessoas te veem? Eu fiquei pensando sobre 3 formas de fazer essa leitura. A leitura de alguém, ou a forma que a pessoa me lê também, né? Aliás, 3 formas de leitura, que é assim: como eu me vejo, como eu de fato me vejo, como vocês se veem. Como? Vocês reflitem, olhem para vocês e como vocês se enxergam, né? Acham que são. Acham que qual é a visão que vocês acham que as pessoas têm sobre vocês? Então, certo. Como eu me vejo. O outro. Como os outros me veem. Eu já fui atropelando aqui as perguntas. Mas como os outros me veem? Primeiro, como eu me vejo. Segundo, como os outros me veem. Como os outros veem cada um de vocês. Como? Como será? E quem eu realmente sou? Porque tem a minha impressão sobre mim, tem a impressão que o outro tem sobre mim, e tem quem realmente eu sou no meio de tudo isso. Porém, penso que talvez esses questionamentos possam ir ainda mais longe do que a minha impressão, a impressão do outro e quem realmente eu sou. Vocês podem até pensar assim, nossa, mas está sendo falsa, como assim? Quantas impressões, quantas versões, né? Mas realmente nós imprimimos, né, uma imagem para os outros. Muitas vezes a gente se engana, a gente acha que está sendo simpático, acha que está sendo legal, mas a pessoa faz uma leitura diferente da gente, né? E às vezes realmente a gente maqueia, né? Não somos quem de fato a gente aparenta ser. Mas isso vai muito além. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Nos meus espaços de convivência. Isso realmente é uma coisa para a gente refletir, para a gente considerar. Talvez não se aplique a todos os irmãos, mas é uma consideração. Na minha casa, no meu lar, no lar de cada um aqui, né, com a família. Qual a leitura que a minha família faz de mim? Qual a leitura que a família de cada um aqui faz de vocês? Qual é a leitura que o João faz da Luana? A Luana faz do João? O Caleb tem dos pais? Qual é a leitura que a Marielle tem da mãe dela, da Edilane? Qual é a leitura que os nossos familiares fazem da gente? Né? Como pai, como esposo, como filho, como irmão. Qual é a leitura que o meu irmão faz de mim? Como que eu sou visto no meu lar? Sou uma pessoa irritada? Impaciente? Bocudo? Implicante? Neurótico? Né? Tantos e tantos adjetivos ruins, mas também bons. Eu sou uma pessoa prestativa, é assim que os meus familiares, quem é da minha casa me vê, né? Ou até a família extensa, né? Não só entre pai, mãe, filhos, mas de repente alguém que more com você. Sou prestativo, atencioso, protetor. Como somos vistos? Amoroso. Como eu sou visto? Como cada um é visto dentro da sua casa, né? Como? Na nossa casa. Qual é a impressão que a gente passa? A gente imagina, nossa, mas eu sou uma mãe exemplar. Eu só quero o bem dos meus filhos. E, na verdade, meus filhos me acham a chata, a irritante, a fala-fala, e assim vai, né? Então, qual que é a impressão que eu passo na minha casa? Certo, na minha casa. Vão pensando aí. E na minha vizinhança? Eu já venho de cara ali a minha vizinhança, né? A minha vizinha da esquina, a minha vizinha do lado, as da frente, né? Cada um com a sua vida, né? Com a sua rotina e eu com a minha. Qual é a impressão que os meus vizinhos têm de mim? Qual é a impressão que os vizinhos de cada um dos irmãos têm sobre vocês? Alguém prestativo, simpático, educado, trabalhador, né? Ou fechado, ignorante,
vizinho encrenqueiro. Tem muitos, muitos adjetivos, né? Antipático, passe nem cumprimenta, nem um bom dia, nem um tchau. Qual é a impressão que os meus vizinhos têm sobre mim? Agora, certo, a gente já viu na nossa casa, na nossa vizinhança. Qual é a impressão que as pessoas têm do nosso convívio? Agora, e no meu trabalho? Como eu sou visto no Instituto Maringá de Imagem? Como a Luana é vista no CEMEI, né? Como a Samira é vista lá no UPA, né? No hospital estadual, no HU, né? Como a Vânia é vista, né, no seu trabalho, como o Mário é visto na empresa onde trabalha, né? Como nós somos vistos no nosso ambiente de trabalho, como pessoas comprometidas. Eu estou dando alguns exemplos, né? Mas daí vocês podem ir além. Competente, eu sou proativa, dinâmica, será? Ou eu sou fofoqueiro? Adoro uma fofoca, né? Onde tem ali um tititi, uma rodinha, tô junto, né? Ou então, até desculpa a expressão, puxa saco do patrão, do supervisor, do encarregado. Ou então sou aquele traíra, puxador de tapete, egoísta. Como eu sou visto no meu ambiente de trabalho? Qual é a impressão que as pessoas têm sobre mim no meu ambiente de trabalho? Ainda tem outros lugares, como a escola e a faculdade. Sou vista como uma pessoa estudiosa, caprichosa, participativa, parceira? Ou sou o preguiçoso da turma? Né? Desleixado, com material, sanguessuga, sabe aquele que na hora que o professor fala para fazer um trabalho em equipe só vai lá na veia, né? Só sabe aproveitar do amigo, né? E depois tira a nota boa e se não duvidar ainda tira melhor. Ixi, tem dessas. Ou sou dramático, daquele que, ai, professora, eu não posso, eu não consigo, não sei o que, eu não sou capaz. Daí a professora dá um monte de dica para aquele lá e o resto, né? Por si só. Também já vi isso daí, né? Então, assim, qual é a impressão que nós passamos no nosso local de estudo, seja na faculdade, ou seja no colégio, né? Como que os meus amigos adolescentes me veem, te veem, né? Como? Como será que vocês são vistos? Ainda tem a impressão que nós passamos aqui na igreja. Somos acessíveis? Isso é muito comprometedor, né? Somos acessíveis? Nós somos comprometidos? Essa é a impressão que a gente passa aqui na igreja? A gente passa uma impressão de espiritual, de crente, de evangelista? Passamos essa impressão para os irmãos, para os visitantes? É essa a impressão que a gente passa? A impressão de que somos pau, sabe aquela pessoa pau para toda obra? Né? Então, qual é a impressão que a gente passa para os irmãos da igreja? Será que é desta forma que nós somos vistos? Ou então, somos vistos como arrogantes, turista, estrelinha, né? Meu pai, vamos parar para pensar, né? Como nós somos vistos? Como carnal, ou alguém que vive se esquivando dos compromissos, das responsabilidades. Como nós somos vistos aqui neste ambiente pelos nossos irmãos, pelas pessoas que frequentam este lugar. E ainda tem outros espaços, como, por exemplo, na aula de música, de instrumento, no futebol, na dança, na hidro, na natação, na academia, nas terapias. Será que eu sou falso nas terapias? Né? Em consulta médica, será que eu sou dramático? E no UPA, será que eu sou estressada? Ah, está demorando muito. Qual que é a impressão que eu passo em cada lugar que eu frequento? E nas sociais, de repente aquele churrasco, almoço, né, com os amigos do trabalho, como? Ou então com um amigo de infância. E nos happy hours da vida, né, não sei quantos mais, né? Como eu sou visto nesses ambientes,
como fora da casinha, esqueço que eu sou crente, como que é o meu comportamento, como as pessoas me veem, qual a impressão que eu estou passando. Tem ainda a impressão que eu passo para os meus amigos, né? Qual é a impressão que a gente passa para os amigos, para os chegados, né? Como um bom conselheiro, como um bom ouvinte. Sou um bom ouvinte para os meus amigos? Ou eu sou o tagarelo falante, né? Porque tem gente que tem uma necessidade muito grande de falar, né? E como que eu sou vista? Né? Como um bom ouvinte, um bom conselheiro, ou uma tagarela que fala, 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 né? E não tem nada de mais nisso, mas, né? Como que eu sou vista? Ou visto? Sou visto como uma pessoa divertida, alegre, positiva, pessoa de fé, encorajador, parceiro. É assim que eu sou visto pelos meus amigos mais chegados? Ou como oportunista? Mais uma vez aqui, sanguessuga, aproveitador, vive dando perdido, tem aquele amigo que vive dando perdido também, ou aquele que reclama de tudo, o que é difícil também, ficar do lado de alguém que reclama demais, né? Todo mundo reclama, né? Quem que é perfeito? Mas quando começa a reclamar muito, é ruim. Mas será que é essa a impressão que a gente passa para os nossos amigos? Falso. Né? Fica pensando na morte da bezerra, ou seja, tá lá com um amigo totalmente alheio, né? Tá lá em Nárnia. Então, assim, qual é a impressão que nós passamos quando estamos com os nossos amigos? Mas ainda tem os colegas, que é diferente. Ora, você passa do lado da pessoa e bate o maior papo. Desde que, será que vai chover hoje? Sabe aquelas conversas de ponto de ônibus ou de fila da lotérica? Né? Às vezes é um colega, não é uma pessoa chegada, próxima de você, é um colega. Mas você bate ali, rende um papo, né? Até, daí você conversa, né? Desde se vai chover ou não, até o desfile de 7 de setembro, que eu participei quando eu tinha 7 anos, sujei meu sapatinho, minha meia ficou toda desengonçada, minha saia franzida toda caída. Né? Então, assim, a conversa ela pode discorrer. Como pode também com esse colega, né, a gente passar do lado e fazer de conta que nem viu, que nem nunca viu, que não conhece, que esqueceu da existência desse ser. Porque tem isso também, né? Infelizmente. Então, assim, como que eu sou visto pelos meus colegas? Agora, tem um outro ambiente, né, que hoje, inclusive, está muito em alta, e tudo isso que eu estou falando, eu não quero colocar como uma crítica, mas como uma reflexão. Não quero falar aqui apontando o dedo para ninguém, porque cada um sabe, né, das suas qualidades e dos seus defeitos também, né? Pelo menos assim, a gente tem que considerar, né, os nossos defeitos também, e também não adianta só considerar os defeitos, mas ver também que nós somos valorosos e temos as nossas qualidades, cada um de nós. Mas tem um outro ambiente que nós também imprimimos uma imagem para as pessoas, que é nas redes sociais. Eu estou ativa nas redes sociais. Às vezes eu faço umas palhaçadas, umas coisas que eu penso, caramba, eu podia ter, né? Nem feito nada, né? Mas assim, e nas redes sociais? Por exemplo, no WhatsApp, é aquela pessoa que fala bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, bom feriado, sextou, é versículo, é vídeo nostálgico que fala da década de 80, da fita cassete, da máquina de datilografia, da TV de tubo, brincadeira na rua, e vai passando esses vídeos e vai passando para frente, e aquelas frases motivacionais. E tudo bem, não tem nada de mais nisso, mas como que eu sou? Como que eu me comporto? Qual é a impressão que eu passo, né? Nas redes sociais, no WhatsApp. Ou então tem uma outra versão, né, que pode ser vista nas redes sociais. Deixa eu me achar aqui. É outra versão, e eu acho que essa é pior, né? Que é aquela dos 2 risquinhos azuis. Sabe o que são aqueles 2 risquinhos azuis? Aqueles, assim, ó, sabe? Aquele de enviado, recebido e lido.
Então, ou eu sou daqueles 2 risquinhos azuis que deixo no vácuo absoluto. A pessoa te manda uma mensagem, você recebe, você lê, fecha o WhatsApp e não fala nada. Deixa a pessoa no vácuo. Tem isso também. E eu já fiz isso, né? Às vezes por esquecimento, às vezes pela correria, sabe? Às vezes só que isso é feio, né? Às vezes a pessoa está precisando de uma resposta, às vezes ela foi simpática em te mandar alguma mensagem, né? Então tem tudo isso. Qual que é a impressão que a gente passa para as pessoas nas redes sociais? Qual a impressão que eu estou transmitindo para os meus irmãos, para os meus amigos? Ou ainda tem aquela outra versão de que nem visualiza. A pessoa manda, fica lá décadas, nem abre a mensagem. E tem ainda aqueles, meu pai, aquilo já começa a piorar. E tem ainda aqueles que tiram o visto por último, as confirmações de leitura e ainda usa, como é que é? As confirmações de leitura ou ainda usa o WhatsApp web, que consegue ler as mensagens apagadas. Vocês sabiam disso? Né? Dá para mexer no WhatsApp, né? Para a gente não ficar online, ou ver notificações e a pessoa não saber que a gente viu, ou então ler a mensagem e a pessoa não viu. E mais uma vez eu digo, né, em alguns momentos estamos ocupados, a gente não pode dar o tempo que a gente poderia, então a gente utiliza esse recurso. Outras vezes esse recurso é utilizado de uma má forma. Então, assim, como que eu sou visto, né, nas redes sociais? E ainda isso daqui, olha, eu acho meio, sei lá, que é coisa de psicopata, não sei. Esse negócio de baixar o WhatsApp web, né, para ficar bem lá no secreto, gente. Quem tem o WhatsApp web aí me fala, me explica depois. Mas assim, eu acho meio, né? Você imagina até a mensagem que de repente você manda errada, apaga, a pessoa vê, né? Então, assim, tem tudo isso. Né? Essa é a imagem que eu tenho, mas talvez não seja isso também, né? Mas qual a impressão que você transmite, né, nos seus meios de comunicação? E no Facebook? Faço 10 publicações diariamente, fofas, ecléticas, reflexivas, divertidas, ou saio stalkeando o Facebook de todo mundo, entro em perfil, fico sabendo da vida de todo mundo, vejo quem é amigo do amigo, e as publicações de quem morreu e do que morreu, e aquela coisa louca, né? Tem disso também. Ou então aquele que lê o comentário do comentário do comentário. Né? Tem dessas pessoas. Quem sou eu nas redes sociais? E discute, e briga, e dá confusão. E vejo publicações de conquistas de pessoas próximas, de vitória, né? Ou alguma coisa assim, e não interajo. Ou saio dando amei em tudo. E fico triste quando não tem muitas curtidas. Discuto sobre política, religião, futebol. Falo mesmo, se não quisesse crítica, não tivesse publicado. Aliás, internet é terra de ninguém. E ainda, como disse um estudioso, que eu não lembro o nome, a internet é a maior latrina da sociedade. E eu vejo realmente isso. Porque as pessoas defecam o que elas querem, falam o que elas bem entendem, passam por cima dos outros com aquela tal da sincericídio, porque é diferente de ser sincero. Sincericídio é algo cruel, é algo que fere, é algo que ofende. Então tem muito disso, e a latrina da sociedade, a internet. Eu acho que isso é muito verdadeiro. Sai despejando verdades e causando grandes estragos. Nós podemos também destruir a vida de uma pessoa através de uma rede social. A gente não sabe o que está passando por aquela pessoa que está lá na casa dela, lá no quarto dela, de repente sozinha, de repente deprimida, a gente não sabe. Então, assim, alguma coisa que a gente fala também pode ferir, também pode destruir, também pode ser um passo para o pior, né? Mas, assim, onde que eu quero chegar? Qual é a impressão que a gente passa? Né? E sabe que eu estou falando tudo isso aqui porque, em partes, eu sou isso aqui, né? Então, assim... é sobre isso aí. E sai lá, né? Falando de religião, de futebol, fala, e vai e fala mais. E no Instagram? É uma outra rede social. Ai, gente, que cansativo, né? E tal, mas é pra gente refletir.
Eu sou a blogueirinha, a digital influencer, faço 1.000 stories, publico no meu café, o meu almoço, a minha janta, a minha unha, o meu carro novo, os meus passeios, minha Netflix, minha pipoca, meus animais, faço reels, adiciono destaques, publico no feed e sem perceber, fico facinho, 4 horas fazendo nada. Eu percebi eu fazendo isso ontem à tarde, né? Assisti a aula de manhã, almocei, daí eu disse, vou dar uma descansada. Deitei na cama, peguei o celular, quando eu fui ver, eu não descansei e fiquei fazendo nada. Né? Então é muito fácil da gente fazer nada com o celular na mão. Muito fácil. Né? Perder tempo. Porque eu acho assim que a rede social é muito boa. A gente aprende muito, não vou falar que tudo é ruim, não. Né? A gente se atualiza também. Mas tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque a gente deixa, de repente, fazer coisas importantes para ficar nas redes sociais. Então, certo, são alguns ambientes, né? São algumas esferas, alguns contextos que nós imprimimos uma impressão para as pessoas, né? Então, assim, agora deu para entender os questionamentos iniciais de qual é a impressão que eu tenho de mim, qual é a impressão que o outro tem de mim e quem realmente eu sou. Qual é a impressão que passo para as pessoas que estão ao meu redor em cada esfera da minha vida? Podemos transmitir muita coisa através do nosso físico, a nossa forma de vestir, a nossa forma de nos comportar, nos portar, através também do nosso intelecto, com as nossas conversas, a gente pode transmitir também uma impressão sobre nós e também sobre a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. E isso pode ser tanto bom, como pode ser muito ruim para a minha imagem. Essa forma de impressão. E qual é a mensagem que eu quero transmitir? Né? Aqui, por exemplo, eu estou aqui, né, agora. Qual é a mensagem que eu quero transmitir para os irmãos? Né? Como será que eu estou sendo vista por cada um? Como uma pessoa arrogante? Como uma pessoa, não sei, exibida? Como uma pessoa, né, vazia, rasa, né? Então, assim, qual é a mensagem que eu quero transmitir? E como os irmãos são vistos também por cada um? Porque eu quero colocar todo mundo na rodinha, né? Para todo mundo refletir realmente. Ao pé da letra, impressão é o preto no branco. É igual imprimir lá. A cópia, um texto, um desenho. É o preto da tinta no branco do papel. Isso é impressão. É exatamente aquilo que a gente quer sair lá naquele papel, né? É exatamente aquilo que eu quero que seja visualizado, né? Isso é impressão. Mas muitas vezes isso foge do que quero para o que querem. Então, muitas vezes a impressão que eu transmito foge daquilo que eu quero para aquilo que querem. Porque as pessoas também podem fazer uma boa leitura, como pode fazer uma má leitura. Vai também de como está o coração de cada um, né, da receptividade de cada um. E assim, algumas considerações. Qual é o meu ponto mais forte? Quais os meus pontos fortes, né? Todos aqui temos, todos, sem exceção. Né? Todos temos os nossos pontos fortes, né? As nossas características mais marcantes. Quando eu olho para a irmã Clélia, quando eu olho para o irmão Gentil, quando eu olho para a irmã Vani, né? Cada um tem, assim, o seu ponto forte. Isso é natural, cada um tem o seu. Né? E qual é? Qual é o meu ponto forte? Posso usar o meu ponto forte para o bem. Posso usar os meus pontos fortes para a obra de Deus, na casa de Deus, né? Na obra. Agora sim, deixa eu ver aqui. Isso daqui eu já falei. Tem um ditado que diz que quem vê cara não vê coração. Né? Tem um ditado que diz isso aí. Que quem vê cara não vê coração. Quem me vê aqui não vê o que está dentro do meu coração e nos meus pensamentos. Isso é um fato, só Deus, né? E quando queremos dizer que algo ou alguém nem... aliás, aqui explicando o ditado popular. Quem vê cara não vê o coração. Quando queremos dizer que algo ou alguém nem sempre é aquilo que aparenta. Essa frase pode até estar correta, em certo sentido. Porém,
Os dias atuais mostram que cada vez mais quem vê cara vê muita coisa. Quem vê cara vê muita coisa. E tem mais um tanto de ditado que a gente poderia falar aqui que tem relação com essa impressão que a gente transmite. Diga com quem andas. Aliás, diga com quem andas. É isso? E te direi quem és. Diga com quem ande. Diga com quem anda e te direi quem és. Outro. Faça o que falo, mas não faça o que eu faço. Sobre a impressão, para um bom entendedor, um pigo é letra, né? De repente, a atitude de um irmão, a minha atitude, né, já escreveu um livro sobre mim, uma atitude. São tantos ditos populares que se encaixariam. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Como um livro, né, eu sou julgada pela capa, por essa carcaça, por aquilo que os irmãos veem aqui carnal, pelo que eu aparento ser, ou pelo conteúdo, o que de fato eu sou. Essa reflexão sobre a imagem, a impressão que eu passo para as outras pessoas, é muito importante. É muito importante mesmo. Não para eu criar um personagem. Então, essa reflexão não é para eu criar aqui uma marionete, um personagem sobre mim. Mas para eu ter consciência das minhas ações e do impacto que elas podem causar na vida de outras pessoas. Então, a forma como eu ajo, a impressão que eu transmito, né, pode gerar um impacto positivo, mas um impacto negativo também na vida das outras pessoas. Nós, como cristãos, que confessamos ser, devemos ter a responsabilidade por nossas ações, pois como filhos devemos nos assemelhar ao nosso Pai Celestial. E como diz outro ditado, filho de peixe, peixinho é. Então, se somos filhos do Deus Altíssimo, devemos ser semelhantes a Ele. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que as pessoas devem ver em nós. Somos testados, medidos, avaliados todos os dias em nossa jornada. E nessa caminhada temos nossos erros e os nossos acertos. A palavra de Deus também diz: sede santos, porque eu sou santo, em 1 Pedro 1,16. Porém, nós estamos no processo de alcançar a estatura de varão perfeito. Então, vão haver erros também. Como diz em Efésios 4,13, né? Que estamos em busca, né, da estatura do varão perfeito. Então, assim, entre ser santo como Deus é santo e nesse processo de alcançar a estatura de varão perfeito, a balança está pendendo para que lado? Né? Para que lado a balança da minha vida, das minhas ações está pendendo? Então, é isso que eu gostaria de fazer de compartilhar com os irmãos sobre como eu sou vista pelos outros, em todas as esferas da minha vida, desde os ambientes cristãos, não cristãos, no trabalho, em lugares assim totalmente alheios, como eu sou vista como pessoa, né? Sou vista como uma pessoa comprometida, uma pessoa séria, uma pessoa respeitadora, né? Ou sou vista como com mau comportamento, com carnalidade, né? Com falta de comprometimento, fala uma coisa, mas vive outra. Qual é a impressão que eu estou passando, né? Então, assim, é uma reflexão para os irmãos, que a gente se assemelhe a Deus, que a impressão que a gente transmita seja de filhos de Deus, né? Que a impressão que a gente transmita seja de discípulos, de evangelistas de Deus, né? De, assim, pessoas comprometidas realmente com o reino. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que a gente reflita no nosso dia a dia. Essas considerações são muito importantes, né? Pra gente, porque às vezes na nossa rotina louca, desenfreada, né? A gente vai vivendo, dando tiro no pé, né? E muitas vezes nem percebe.
né? Que às vezes aquilo que a gente diz viver não condiz com as nossas ações. Então, que a gente viva, né? Em busca de buscar o aperfeiçoamento em Deus e de se assemelhar mais com o Senhor, em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, né? Que essa reflexão, para mim, também sirva para os irmãos. E eu vou fazer uma oração, então, para encerrar esse momento. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor. Aquela música, eu não me lembro exatamente a letra, a última música que diz que nada pode vencer o seu sacrifício na cruz, né? Mas além de não vencer, nada é maior do que o teu sacrifício na cruz. Nada é maior do que o Senhor. Nenhuma filosofia, nenhum livro motivacional, nenhum mantra, nada, Senhor Deus, é maior do que o teu amor, é maior do que o teu Espírito Santo, é maior do que a tua presença, Senhor Deus. Esteja conosco neste momento, esteja conosco no retorno ao nosso lar, esteja conosco em nosso lar e com os nossos familiares. Esteja conosco, Senhor Deus, ao nos deitar e ao nos levantar. Esteja conosco, Senhor Deus, durante esta semana. Que nós busquemos a Tua presença, busquemos o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para o nosso dia a dia, para a tomada de decisões, Senhor Deus, nos momentos de alegria, que lembremos do Senhor, lembremos da Tua graça e lembremos da Tua mão, e que nos momentos de aflição, clamemos ao Senhor, confiemos no Senhor e tenhamos convicção de que temos um Deus que pode todas as coisas e que nos fortalece a cada dia. Muitas vezes as situações não são aliviadas, mas o Senhor nos fortalece e nós temos convicção do Teu amor, da Tua graça, do Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido de pé. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.